Oiê! Será que o né e o tá e outras expressões dessa natureza são sempre vilões da comunicação? Obrigado. A nossa fala é um sistema muito complexo. A sua estruturação é diferente da escrita, como eu já expliquei aqui em um vídeo anterior no canal. Ela possui vários processos como reformulações, hesitações, vacilos, oscilações, reinícios e também os marcadores conversacionais. Mas será que todos esses processos, esses elementos, eles realmente são entraves na comunicação? Nem sempre, porque tudo isso que eu mencionei faz parte da conversação, da socialização, das relações interpessoais, e esses processos dão um tom mais informal para uma conversa. Tem um linguista espanhol que eu estou gostando bastante de estudar, o nome dele é Francisco Moreno Fernandes. Ele diz o seguinte, que uma conversação, para ela ser bem sucedida, ela precisa ter uma adequação entre o que falar, para quem falar, onde falar e como falar. Porque pensa bem, para a gente ter um sucesso na comunicação, nós precisamos levar em consideração todos esses elementos. Eu falo de formas diferentes com diferentes pessoas, com diferentes situações conversacionais, então assim, se o ambiente ele está um pouco mais informal, mais coloquial, se eu estou com pessoas que eu tenho uma relação de proximidade maior, eu tenho uma forma de falar. Ao contrário, se eu estou num ambiente, por exemplo, profissional, ou entre pessoas que eu não conheço ainda, eu tenho uma outra forma de conversar com essas pessoas. E da mesma forma, o uso dessas expressões como o tá, o né, o certo, então, entende, ou mesmo algumas hesitações, elas vão ter maior ou menor prejuízo na comunicação dependendo de todas essas circunstâncias. Essas expressões são chamadas de marcas conversacionais. São elementos presentes na nossa fala que geralmente aparecem com alta frequência, são recorrentes, convencionais e têm um significado na interação do discurso, mas não interagem com o conteúdo daquilo que é dito. São expressões que servem para dar coerência e coesão ao texto falado e acontecem principalmente na conversa espontânea. Nós podemos ter esses marcadores em diversos pontos da nossa fala, tanto no início como no meio, como no final de uma frase. Alguns marcadores conversacionais muito comuns no início das frases são aquelas expressões do tipo: olha, eu quero falar uma coisa para você, então o olha. Veja só, eu tenho um posicionamento a respeito desse assunto. Veja só. Por exemplo, se você fala para alguém assim: olha, eu acho que você devia rever esses seus conceitos. Quando eu falo esse olha, eu não estou pedindo para ninguém olhar para lugar nenhum. Eu estou, na verdade, chamando a atenção do meu ouvinte para aquilo que eu quero dizer. Então, quando nós utilizamos esses tipos de expressões no começo das frases, geralmente eu estou fazendo ou uma tomada do turno do diálogo, então aquela pessoa estava falando, chegou sua vez, você coloca essa expressão para poder você começar a falar. Também para chamar a atenção do seu ouvinte, quando você diz, olha... Então ela presta atenção em você. Ou então quando você quer introduzir a sua opinião a respeito de algum assunto. E agora nós chegamos naquelas expressões que podem se transformar num verdadeiro fiasco na comunicação, que é o né, o tá, o certo, o entende, o sabe. Essas expressões, quando elas são utilizadas com moderação, elas podem representar um envolvimento que você faz com o seu interlocutor, com o seu ouvinte. Também pode ser uma chamada de atenção, uma espécie de uma sinalização para você ver se aquela pessoa ela está atenta ao conteúdo que você está falando para ela. Também pode representar uma busca pela aprovação daquilo que você está falando com aquela pessoa. Quando você diz algo do tipo, ah, mas hoje está um dia frio, né? E todas elas funcionam como expressões de apoio na função da conversação. Agora, quando que uma marca conversacional ela pode se transformar em um vício de linguagem, em uma ruptura da comunicação eficaz? Isso vai depender basicamente de três aspectos: do grau de formalidade daquela conversa, da temática abordada e do ambiente. E esses três aspectos, eles estão intimamente relacionados, um depende do outro. Se você tem uma situação de comunicação mais formal, por exemplo, uma apresentação de trabalho, uma reunião profissional, uma conversa que você vai ter com seu chefe, uma entrevista de emprego, uma consulta médica,
todas essas situações, você tem assim entre os interlocutores alguns papéis que são mais pré-definidos. Então você sabe, por exemplo, que numa entrevista você vai respeitar a condição do entrevistador de te fazer as perguntas, você aguarda, responde de um jeito mais fechadinho, um jeito mais formal. Então esses papéis entre os interlocutores estão previamente definidos quando existe uma relação um pouco mais formal de fala. Sendo assim, se você utiliza nessas situações muitos marcadores conversacionais, a sua fala perde a formalidade e acaba trazendo uma ruptura naquela relação de comunicação. O mesmo raciocínio vale com relação à temática que você está abordando na sua conversa. Se o tema da sua conversa é mais especializado, ele é mais profissional, não combina tanto você colocar tantas marcas conversacionais. Ao contrário, se o tema é mais cotidiano, se é um tema mais leve, mais tranquilo de conversar, aí cabe um pouquinho mais. E o ambiente é a mesma coisa. Se você está num ambiente um pouco mais formal, pede uma fala que combine mais com aquele ambiente. Se você está num ambiente mais trivial, mais despojado e mais coloquial, mais informal, você também tem um pouco mais de liberdade, tem uma relação de proximidade maior ali com aqueles interlocutores também. Muitas vezes eles são mais familiares a você e assim você pode ter uma comunicação com mais marcas de conversação informal. E muitas vezes também o que acontece é que as pessoas acabam viciadas mesmo nesses apoios de linguagem e o né, o tá e o certo eles aparecem sem a pessoa perceber. Daí vai o seu treino para tentar tirar um pouco desses apoios, desses vícios, para a sua fala ficar um pouco mais fluida, mais fluente, sem as barreiras e rupturas que esse tipo de expressão gera na sua comunicação. Para você treinar isso, eu tenho outros vídeos aqui no canal que podem te ajudar. Eu vou deixar alguns aqui, mas é importante que você pense o seguinte, que para você ter uma fala mais fluente, e uma comunicação mais efetiva, é preciso você trabalhar não só com aquele né que você sente que está te incomodando porque você fala demais, mas com todo um contexto de comunicação. É importante você ter um vocabulário mais amplo, porque aí você fica menos dependente dessas palavras de apoio. É importante você organizar a sua fala de uma maneira mais efetiva. Então, tirar os apoios, os vícios de linguagem, não é assim uma receitinha, um negócio passo a passo que você faz e que de repente a palavra some do seu vocabulário. Não é isso. Você tem que aprimorar todas as suas habilidades de comunicação para que assim você tenha um raciocínio melhor na sua fala quando você vai se expor. E pensar o seguinte, quando você está numa situação mais informal, isso é um pouco mais leve, você não precisa de todo esse trabalho, de toda essa organização mais formal, porque o ambiente, a situação e muitas vezes a temática pede que você seja também mais livre e que você assuma uma condição de falante num contexto um pouco mais leve. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender e trabalhar melhor esses importantes elementos da nossa fala. Se você curtiu, deixe seu like aqui embaixo. Também comente se você tem esses marcadores conversacionais ou se isso já se transformou num vício que você precisa eliminar. E a gente se vê aqui numa próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do canal. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!